Agora, então a gente veio falando sobre os números naturais, inteiros e racionais. Entre os racionais e os irracionais terá uma diferença. Os racionais podem ser escritos da seguinte forma: A sobre B. Então, dois números, uma divisão de dois números naturais ou dois números inteiros. Quando a gente vai para os irracionais, nós não vamos conseguir colocar dessa seguinte forma aqui. Então, nos números irracionais, teríamos números infinitos, ou dízimas infinitas, e não periódicas. O que significa não periódicas? Ela não se repete. Então, a gente vai ter 7, 2, 3, 9, 8, 7, 21. São números que não se repetem. O maior número irracional, o principal que a gente tem, é o π. A gente sabe que a gente utiliza geralmente como 3,14, porém ele é um número muito maior que 3,14. Uma coisa que é interessante a gente saber, não tem como fazer conta de soma e subtração entre números irracionais e números racionais. Então, por exemplo, se eu tiver 10 mais π, essa aqui é a minha resposta, 10 mais π. Agora, se tiver 10 mais π mais 20 mais 2π, a gente vai pegar quem não é irracional, quem é irracional. Então, eles vão viver separados. Aí, quando eu pego esses dois caras, irracionais com racionais, nós temos o conjunto maior, que é o conjunto dos números reais, que é literalmente todos os números. Teremos um conjunto superior, e é aquela coisa, não tem necessidade de a gente entrar aqui porque não é cobrado, mas vocês provavelmente ouviram falar que é o conjunto dos complexos, que a gente vai ter junto aqui os números imaginários. Teremos os números imaginários, que é para fazer uma alusão realmente ao número real. Então, eu tenho o real e eu tenho o imaginário. Esse é o maior conjunto. Porém, a gente vai se atentar apenas ao conjunto dos reais, que terão essa separação entre o conjunto dos irracionais e o conjunto dos racionais. Então, de forma básica, quando eu uno os naturais com os inteiros, com os racionais, com os irracionais, eu tenho o conjunto dos números reais. São todos os números que temos. Outro exemplo, número irracional. As raízes, as raízes não perfeitas. Então, aqui vamos ter a raiz de 17, raiz de 13, assim por diante. Se não for um quadrado perfeito, ele é irracional. Uma historinha aqui, um adendo rapidinho. Uma história interessante. Lá na Grécia Antiga, uma vez mataram uma pessoa porque ele falou que o raiz de 2 existia. Então, falaram que o raiz de 2 era um número e mataram o cara, se eu não me engano, afogado. Porque para os Fala, cara. gregos, eles tinham muito essa coisa da perfeição da matemática. A matemática era uma ciência perfeita. E uma ciência tão perfeita que tem um número que não tem um resultado perfeito. Então, aqui vai ser 1,4 e assim, número infinito. Eles não admitiam. Então eles mataram o cara porque o cara falou que existia. Só um, só um retrato daquilo que a gente tem. Tranquilo, né? O que que vai cair na prova referente a conjuntos numéricos?
saber trabalhar com esses conjuntos. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Quando eu tiver esses conjuntos, um elemento desse conjunto, como que eu faço? É isso que vai cair na nossa prova, tá bom? Então, primeiro ele vai falar para relacionar os elementos aos conjuntos. Então, ele começa dizendo assim: o 4 e o conjunto dos números naturais. O 4 pertence ao conjuntos naturais? Sim. 4 pertence. 4 pertence aos conjuntos naturais. Menos 3 pertence ao conjunto dos números naturais. O asterisco aqui significa que é menos o zero. Não pertence. Não pertence. Então, menos 3 não pertence. O menos 6 pertence ao conjunto dos inteiros? Sim. Sim, né? Perdão. E o último Não. não pertence, né? Esse conjunto aqui são só os negativos. Menos 2, menos um e zero. Mesmo assim, não pertenceria, né? Agora, expressão. Também está dentro desse conjunto, dentro dessa matéria. Calcule o valor da expressão. Então, vamos lá. Ele quer que o x seja igual a menos 3. Então, eu vou substituir aqui o menos 3. 2 vezes menos 3 mais 6. Quando eu tenho a multiplicação de números inteiros, então aqui eu tenho menos 2 e aqui eu tenho 2 números inteiros. Quando eu tenho a multiplicação deles, eu vou seguir aquela regrinha que a gente tanto ouviu falar na escola. Sinais iguais, então mais com mais gera mais. Mais com menos gera menos. Menos com mais gera menos. Menos com menos gera mais. Então, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Nesse caso, nós temos sinais diferentes. Tem uma multiplicação com sinais diferentes. Então, eu vou ficar com negativo. 2 vezes 3, 6. Menos 6 mais 6. Então, aqui é assim. Eu estou devendo 6 reais. Estou devendo alguém 6 reais. Eu pago 6 reais a essa pessoa. Então, no final das contas, eu quito minha dívida. Tá, próxima. Ele quer que meu x valha menos 4. Então, eu vou jogar aqui, ó. 3 menos 4 ao quadrado, menos 2 vezes menos 4, menos 1. Aí, vamos lá. Vamos tentar relembrar essa regrinha. Sempre que eu tiver, gente, em potenciação, um expoente positivo, um expoente par, então, vou pegar dois exemplos aqui, ó. Menos 1, 2, menos 1, 3. Sempre que meu expoente for par, o meu valor daqui de dentro sempre vai ficar positivo, tá bom? Sempre que for ímpar, eu repito o valor, eu repito o sinal. Então, se for par, positivo sempre. Se for ímpar, eu repito meu sinal. Nesse caso, como eu tenho um par, esse 4 aqui ele vai ficar positivo. Então, aqui eu vou ter 3. Esse 4 vai ficar positivo. E eu vou fazer 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Aqui, ó, mesma coisa aqui de cima.
eu tenho uma multiplicação. Como eu tenho a multiplicação, eu tenho que ver os sinais. Menos e menos. Sinais iguais, positivo. 2 vezes 4, 8. Menos 1. 16 vezes 3, vamos ter aqui 48. Mais 8, menos 1. 48 mais 8. 56 menos 1, 55. Então, essa daqui é a letra A, letra B. Letra C. A letra C, ele nos deu duas letras diferentes. Estão vendo aqui? Então, o que que eu faço? 2π. Sempre que eu tiver π, eu repito π como se nada tivesse acontecido. Π é um número irracional. Vezes R. Aí vamos olhar aqui, ó. Nosso R vale 5. Abre parênteses. Lembrando da regra. Sempre quando eu tiver um parênteses, primeiro eu resolvo o que tiver dentro dos parênteses. Então, tudo que tiver dentro de parênteses eu resolvo primeiro. H mais R. H é 2, R é 5. Então, vamos resolver aqui primeiro. 2 mais 5, 7. 2 vezes π vezes 5 vezes 7. O π eu não mexo, eu deixo o π do jeitinho que ele veio. E os números eu multiplico. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 7, 70 π. E a última que pode assustar, mas que a gente não precisa ter medo. Que é 3x quadrado y menos 2xy ao cubo menos xy. O que a gente vai fazer aqui é substituir cada um deles. Então, no lugar de x ao quadrado, eu vou colocar menos 1. No lugar de y, eu vou colocar menos 2. Então, eu vou ficar com 3 menos 1 ao quadrado vezes y. Y é menos 2. Menos 2x, que é menos 1, vezes y ao quadrado. Menos 2 ao cubo, perdão, ao cubo. Isso aqui dividido por 2. Eu vou colocar aqui embaixo, não sei se vai ficar muito confuso, mas é só para... Isso aqui é uma continuação, vamos dizer assim. Então aqui, vamos resolver um por um. Primeiro, vamos resolver essa parte aqui, ó. Menos 1 ao quadrado, eu vou ter 1. Ficou sem espaço para resolver, mas vou tentar colocar aqui embaixo. Menos 1 ao quadrado, eu vou ter 1. Então, vai ficar 3 vezes 1 vezes menos 2. A parte aqui a gente já resolveu. Menos 2 vezes menos 1 vezes menos 2 ao cubo. Menos 2 ao cubo, gente, é aquela regrinha que eu falei. Tá ao cubo, se tiver um número ímpar, meu sinal continua. Então, a única coisa que eu vou fazer é 2 elevado ao cubo. 2 ao cubo é 8. 2 vezes 2 vezes 2. Menos esse cara aqui, ó. Ele é menos 1, menos 2. Tudo isso daqui está sendo dividido por 2. Para finalizar, vamos multiplicar todo mundo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos 2, menos 6. Vamos para esse cara aqui agora. Menos 2 vezes menos 1, sinais diferentes,
sinais iguais, perdão, mais. Mais com menos, sinais diferentes, menos. E agora eu faço a multiplicação dos valores. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 8, 16. Aqui, ó, menos com menos, mais. Só que esse mais que a gente teve aqui, ele está com esse menos. Menos com mais, menos. Aqui, ó, eu tô devendo R$ 6 a alguém. Eu pego mais R$ 16 emprestado. Então, eu vou dever R$ 22. Devendo esses 22, eu pego mais 2. Então, eu vou ficar devendo R$ 24. Então, menos 24. Só que dividido por 2 é igual a menos 12. E essa é a nossa resposta. Sei que ficou grande, mas conseguiram entender como que funciona, ou pelo menos relembrar como funciona expressões? Deixa eu pegar mais ou menos. Então, na prática dá para conhecer mais. Se vocês tiverem alguma dúvida, pedem que eu refaça a questão ou posso ajudar vocês em algum outro momento. Não, até o momento foi. De boa? Boa. Tá. Essa daqui agora. Aqui nós temos valores racionais, números racionais. E aqui a gente vai ter que aprender como funciona a soma de números racionais. Para fazer soma de números racionais, nós vamos ter que lembrar de um amiguinho que a gente ouviu, sei lá, no sexto ano da escola. O querido MMC. Lembra do MMC? O Sim. que é o MMC? O MMC é o menor número que é múltiplo dos dois valores ou dos mais valores. Então, para fazer MMC de dois valores, vai ser da seguinte forma. Vamos supor, qual é o MMC de 10 e 20? Para fazer MMC deles, eu vou colocar os dois, um de cada lado, e vou pegar e dividir. O primeiro por 2. Quando eu divido 10 por 2, eu tenho 5. Quando eu divido o 20 por 2, eu tenho 10. Dá para dividir o 10 por 2. Então, eu repito. Quem eu não conseguir repetir, quem eu não conseguir dividir, eu simplesmente repito. 10 dividido para 2, 5. Aqui eu vou colocar por 5, vai dar 1 e 1. O MMC vai ser a multiplicação desses três números. 5 vezes 2, 10. Vezes 2, 20. Então, o MMC de 10 e de 20 é o próprio 20. Então, aqui na letra A, quem que é o MMC que a gente vai ter que fazer? São dos dois valores dos denominadores. Então, 4 e 6. Então, vamos fazer o MMC deles? 4 e 6. Aqui eu começo por 2. Eu vou ficar com 2 e 3. Dá para dividir por 2 ainda. Então, eu vou ficar com 1. Como 3 eu não consigo dividir por 2, eu repito. E aqui vai dar por 3. 1 e 1. O MMC daqui vai ser 3 vezes 2 vezes 2. 4, 12. Então, como que eu faço aqui? Eu vou pegar uma barra, então aqui letra A, eu vou colocar o 12 embaixo. Tá. E o que que eu faço agora? Vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar o meu 12, ou seja, o valor que eu achei do MMC, e vou dividir pelo valor do denominador. 12 dividido para 4. 12 dividido para 4 vai dar 3. Então, o que que eu vou fazer com o valor de cima? Eu vou multiplicar por essa divisão. 3 vezes 3, 9. Mesma coisa eu vou fazer com o outro. Dividido por 12. 12 dividido para 6. Eu vou ter 2. Vou passar o 2 multiplicando. 2 vezes 1,
mais 2. Para finalizar, só fazer aqui, ó. 9 mais 2, 11. 11 sobre 12. Esse daqui é o mesmo princípio, só que a gente vai fazer com 3. Eu vou pular só porque a gente tem mais coisas para fazer, e se a gente travar aqui, a gente não vai conseguir fazer o restante das coisas. Só um adendo aqui nesse tipo aqui, ó. Aqui, ó, C. Como que eu faço quando eu tiver um número natural e um número racional? Como que eu faço? Para resolver isso aqui, eu tenho que pensar da seguinte forma. Então, o menos 0,1. Eu vou ter que pensar nesse 1 como se fosse um 10. Então, assim, ó, 1,0 menos 0,1. Quando a gente coloca arma esse tipo de questão, ele fica dessa seguinte forma aqui, ó. Vírgula embaixo de vírgula. E eu vou ter que fazer exatamente como se fosse 10 menos 1. Como que é 10 menos 1? 10 menos 1 a gente tem que pedir emprestado, vai ficar 10 menos 1, 9. Mesmo caso aqui, ó. 9, 0. Só que como é vírgula embaixo de vírgula, eu tenho que colocar uma vírgula. 0,9. O mesmo vale para essa questão aqui. Última coisa. Quando eu tiver uma multiplicação de fração, duas frações sendo multiplicadas, quem tiver em cima eu multiplico, quem tiver embaixo eu multiplico. Então aqui ficaria com 2 vezes 1, 2. 5 vezes 4, 20. Essas regrinhas que a gente vai ter. Tentar passar para a próxima para ver se dá tempo de fazer tudo. Yuri, desculpa te interromper. Tudo. Essa questão F, que você tem a divisão das frações, né, uma sobre a outra, é que não lembro se é aplicável a isso, mas tem uma regra que você multiplica o de cima com o de baixo de uma fração e o de cima com o de baixo da outra fração. Cruzado, multiplica cruzado. Isso aí. Eu não lembro se é isso. Vamos fazer essa F aqui. Deixa eu ver se tem um Bom, espacinho aqui para fazer F. Vou botar aqui embaixo. Vai ficar bem confuso, mas é para a gente conseguir resolver. Esse tipo de questão aqui, tipo F, 2 menos 1 quarto. Menos 3, tá? Como que eu resolver esse tipo de questão aqui? Primeiro, eu tenho que resolver esse cara aqui, que é um número inteiro somando uhum, ou subtraindo com um número racional. Quando, quando eu for fazer esse tipo de questão, vai ser da seguinte forma. Eu vou pegar esse número aqui, estão vendo? E vou uhum, passar ele multiplicando. Então já é uma dica. uhum. 5 vezes 1, Cinco 5, né? Repito, mais 2. Coloco um 5 aqui embaixo. sobre 5. Então aqui eu ficaria como? 7 sobre 5. 7 sobre 5. E o daqui de baixo? Dividido por 4 Passo vezes 8 multiplicando. 8, né? 8 menos 1. e 8 menos 4. 1, 7 sobre 4. 7 também. 7 sobre 4. Só organizar aqui. 7 sobre 4. Menos 3. Quando eu tiver divisão de frações, dessa forma aqui, eu repito a primeira fração. Eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, vou inverter aqui. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Então aqui eu vou ficar. Aí voltou para esse caso aqui de cima. Tive Uhum. caso. Faz em cima primeiro e embaixo depois.
7 vezes 4, 28. 28. 7 vezes 5. Tem outra coisa que a gente pode fazer aqui. A gente pode fazer dessa forma aqui e fazer 28 sobre 35. Tá bom? Sem problemas. Mas talvez você se lembre disso da escola, que aqui a gente pode cortar, ó. Uhum. Entendeu? Então a gente pode fazer 28 sobre 35 ou corta o 7. A gente ficaria com 5, 4 4 sobre sobre 5. 5. Porque Vai se dar no mesmo. fatorar ali, vai dar 4 sobre 5. Perfeitamente. Menos 3. Aqui a gente caiu no mesmo caso. Multiplica aqui. 5 vezes 3, 15. Então aqui a gente vai ter 15. 4 menos 15, a gente vai ficar com menos 11. Dividido por 5. Esse é Perfeito. o valor dessa expressão aqui. É, vamos, vamos pular para essa 5 aqui. Essa 5 vai falar para a gente o quê? Quando a gente tiver uma divisão de números irracionais. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho raiz de 2. O que eu faço quando eu tiver essa situação aqui? Eu vou precisar fazer uma coisinha chamada racionalização. Na matemática, não se gosta, não se pode colocar raízes no denominador. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que racionalizar. Racionalizar vai ser isso aqui, ó. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela minha raiz. Por que eu posso fazer isso aqui sem problemas? Pensa comigo. Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. Então, se eu dividir esse por esse, vai dar 1 e multiplicar qualquer número por 1 é ele mesmo. Então, aqui a gente não está mudando. Então, entendam isso. Racionalizar, eu não estou mudando o valor. Ele vai continuar sendo o mesmo valor. Só vai estar escrito de forma diferente. Então, multiplicação de fração, multiplico em cima. 3 raiz de 2. Como é um número irracional, eu não mexo nele. Eu só deixo ele assim. E embaixo eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2. Quando eu tiver esse caso aqui, gente, meu número que estiver dentro da raiz sai. Então, quando eu tiver multiplicação de raízes iguais, o que tiver dentro sai. Então, aqui eu vou ficar com 3 raiz de 2 sobre 2. Show? Então, dessa forma. Nós vamos ter uma segunda forma. A segunda forma é essa. É quando eu tiver um número irracional com um número natural. É esse caso aqui. Sei que é bastante conteúdo, é bastante coisa para a cabeça. Realmente é bem denso esse conteúdo. Por isso que a gente vai ter uma segunda parte da aula semana que vem sobre o mesmo conteúdo para a gente poder exercitar mais e não esquecer como funciona. O que a gente faz aqui? Quando eu tiver esse caso aqui, que é um número irracional mais um número racional, na divisão, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo por uma coisa que a gente chama de conjugado. Jura, que nome difícil. Que nome... Não vou lembrar disso. Não precisa lembrar. Só precisa saber que, nesse caso aqui, a gente vai ter que trocar esse sinal. A gente vai multiplicar por 2 mais raiz de 3. Em cima, a gente vai ter que fazer aqui distributiva. E embaixo, que é o mais importante para a gente, vai ficar da seguinte forma. Esse número aqui vai ficar ao quadrado, menos o valor que tiver dentro da minha raiz.
Então, é assim que eu tiro a raiz. Então, aqui eu ficaria com 4 menos 3. 4 menos 3, 5. E aqui a gente teria que fazer distributiva. Então, 4, 2 raiz de 3, 2 raiz de 3 e 3. Se a gente fizesse aqui distributiva, não sei se vocês lembram como funciona distributiva, mas é assim, ó. Distributiva funciona assim, gente. Esse cara, ele tem que multiplicar os dois do outro lado. Então a gente faz 2 vezes 2 e 2 vezes raiz de 3. Como a raiz de 3 não pode ser multiplicado por 2, a gente só repete. Depois a gente vai para o segundo fator. Ele tem que multiplicar do outro lado também, do mesmo jeito. Então, mais raiz de 3 vezes 2, mais raiz de 3 vezes raiz de 3. Quando eu tenho esse caso de multiplicação de raízes iguais, eu tiro o valor que está de dentro. Eu ficaria com, eu pego quem é natural e somo com quem é natural. 4 mais 3, pego quem é irracional e somo com quem é irracional. 2 mais 2, 4. Então a nossa resposta desse cara aqui é 7 mais 4 raiz de 3. Ou seja, isso daqui é igual a isso daqui. Eles são iguais. E eu sumi com a minha raiz que estava aqui no denominador, que não era para estar. Eu não poderia estar ali. Aqui é a aplicação, é a mesma coisa. Só aplicar os conhecimentos. Por fim, depois disso tudo aqui que a gente viu, que foi pra caramba, a gente cai nas questões anteriores. Então aqui são questões da Selecom. Vamos tentar resolver aqui algumas. Alguém pode ler essa primeira questão aí? O Hugo, ou Fernanda, né? Mariângela e Amanda realizaram determinada tarefa em 0,6 horas e 8,8 horas, respectivamente. Isso significa dizer que o tempo gasto por Amanda superou o gasto por Mariângela em X minutos. O valor de X é... O que eu tenho para dizer para vocês é que se vocês conseguirem resolver aquele tipo de questão lá de cima, tudo que cai na prova de vocês, vocês vão conseguir resolver. Assim, com toda certeza. As questões de concurso, geralmente, elas não pedem um conhecimento tão aprofundado em matemática. Mas se pedir, que pode pedir, está dentro do edital, vocês tiram de letra, porque aquelas questões ali não são questões simples. Como que funciona isso daqui? Vamos imaginar assim, gente. Meia hora, então meia hora, tem quantos minutos? Meia hora tem 30 minutos. 0,6 horas vai ter quantos minutos então? Como eu não sei, eu chamo isso de x. Ou, como ele já tem x aqui, eu vou chamar de outra letra. Vou chamar aqui de y minutos. Então, é assim que eu vou fazer questão de horas. Quando falar de horas para mim, eu posso colocar em meia hora ou uma hora. Então, uma outra alternativa que eu tenho aqui é falar que uma hora corresponde a 60 minutos. Esses dois aqui dão no mesmo. Vou utilizar meia hora, que eu acho que faz mais sentido aqui em relação ao outro. O que que eu faço quando eu tiver isso daqui, ó, meia hora, 30 minutos,
0,6 horas e y minutos. Aqui eu vou fazer a regra de 3, que é o quê? Uma multiplicação cruzada. Esse cara aqui eu vou multiplicar por y, e esse cara aqui eu vou multiplicar por 30. Então, eu vou ficar aqui meio y é igual a 30 vezes 0,6. Meio y, 30 vezes 0,6, isso aqui vai dar pra gente, se a gente fosse fazer no cantinho, daria 18. Como eu tenho esse meio multiplicando no y, eu vou passar ele dividindo. Então, y é igual a 18 dividido por meio. Uma dica, gente. Divisão por meio, sempre que eu dividir um valor por meio, é a mesma coisa de eu multiplicar ele por 2. Tá bom? É a mesma ideia. Então, eu tenho 10 biscoitos. Eu dar 10 biscoitos para um adulto, perdão, eu dar 10 biscoitos para uma criança, se a gente fosse pensar em comida, seria a mesma coisa de dar 20 biscoitos para um adulto. Entre aspas, eles se encheriam da mesma forma. A gente pode imaginar assim. É o mesmo caso aqui. 18 para meio é a mesma coisa que 18 vezes 2. Que aqui vai dar para a gente 36 minutos. Então, 0,6 horas equivale a 36 minutos. A gente vai fazer a mesma coisa para o 0,8. Então, 0,5 equivale a 30. 0,8 equivale a x. Meio x é igual a 30 vezes 0,8. 30 vezes 0,8 vai dar 24. Então, nosso x é igual a 24 dividido por meio. 24 vezes 2, isso vai dar 48. De 36 para 48, foram quantos minutos? 12 minutos. Tive que dar uma corrida. Pessoal, vocês vão querer mais uma rodada ou vocês vão ter mais tempo? Eu tenho tempo. Por mim,